Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre eleições americanas agora, porque numa pesquisa feita pelo The Washington Post, ABC News e Ipsos, que foi publicada nesse domingo, a Kamala Harris aparece com 5 pontos percentuais à frente de Trump na corrida eleitoral norte-americana. No cenário de disputa direta, Kamala aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Trump tem 45%. Só que a gente está falando de uma margem de erro de 2,5%. Então, se a gente tirar a margem de erro, eles se encontram ali na metade. O que isso expõe sobre a dificuldade e o desafio que ambos os candidatos terão nessas eleições, hein, Alan Gani? Olha, Evandro, é uma eleição absurdamente disputada e acirrada. Eu vou trazer aqui uma outra pesquisa, essa realizada pela Fox News, onde o Trump aparece com 50 e a Kamala Harris com 49. Nossa. E essa por estado, né? Fizeram por estado. Ou seja, se a gente colocar também a margem de erro, um ou outro passam na frente ali, mas por um soprinho. E assim, a linha editorial, né, da Fox News, a gente sabe, conservadora, de direita, pró-republicana. Então, veja, né, não é que está sendo aí viesada, quer dizer, está ali num empate técnico absolutamente imprevisível. E aí a pesquisa também traz alguns dados interessantes, né, mostrando que o Trump, ele tem 93% de preferência dos republicanos, ou seja, de todos os republicanos ali pesquisados, 93% votariam no Trump, mas 7% não votariam, ou independente ou na Kamala Harris. E a Kamala Harris tem um percentual um pouquinho maior, 94% dos democratas votariam na Kamala Harris e 6% não votariam nela ou em outro candidato. Então olha como é polarizado e está muito ligado agora ao próprio partido e não à pessoa, né? Porque eles fizeram também uma outra pergunta muito interessante. Dos que votaram em 2020 para o Trump, 95% vai votar no Trump de novo, 5% mudaram. E para a Kamala Harris, aí não estava a Kamala Harris, ela era vice, era o Biden, 93% daqueles que votaram para o Biden votarão na Kamala Harris, 7% mudou. Ou seja, esses dados, Evandro, mostram que esta eleição está em aberto, absolutamente imprevisível. Agora, 5h48, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta para nosso giro final. Piperno, margens muito apertadas e uma convenção que será feita hoje para oficializar a candidatura de Kamala Harris pelo Partido Democrata. A partir dessa oficialização e da campanha, quais os caminhos que essas candidaturas podem tomar em termos de números quando todo mundo fala, bom, são esses dois aqui mesmo, agora vamos acompanhar o embate? Ela reverteu o favoritismo que o Trump tinha. Então, em praticamente todas as pesquisas, ela aparece à frente e as margens elas vão se ampliando. Só que tem uma coisa, não basta ter mais votos populares. Os democratas tiveram mais votos em 7 das últimas 8 eleições. Isso tem se tornado uma tendência. Só que em 2 dessas 7, eles perderam mesmo tendo tido mais votos, né? Aconteceu com Al Gore em 2000 e agora mais recentemente na eleição do Trump, quando a Hillary Clinton teve 2.800.000 votos a mais que ele. Veja, uma montanha de votos a mais que ele. E mesmo assim ela perdeu. Ou seja, qual que deve ser a estratégia dela então, Piperno? Caso ela queira, e também isso se aplicaria a Donald Trump. A estratégia dela, e acho que vem sendo muito bem conduzida isso, é trabalhar exatamente nos swing states, e principalmente aqueles estados mais no meio oeste, além mais embaixo, Geórgia, né, ali na costa leste, e mais para o oeste, Arizona, que foi um outro estado onde o Biden venceu até de forma surpreendente a última eleição, porque o Arizona era um estado com mais tradição republicana e era, aliás, um estado lá do John McCain. E a família do John McCain, naquele momento, ajudou muito a vitória do presidente Biden. Não sabe se isso vai se repetir agora. De qualquer forma, Evandro, nesse momento, nessa semana, a tendência é que as pesquisas ainda sejam mais generosas com ela, porque ela vai ter né, toda a visibilidade da Convenção Democrata. Fala, Zé. É interessante que esta disputa ela não teve uma virada. Até então, o Trump seria presidente dos Estados Unidos, com certeza, na cabeça de todo mundo.
né, com a disputa de Joe Biden. Agora a situação mudou, o clima mudou, a figura mudou, mas não houve uma virada. E sim, a eleição está realmente em aberto nos Estados Unidos. O interessante é que os democratas e republicanos, em cada um, se uniram, né, estão fortes. O Trump não tinha muita vida política, não tinha muito apoio político. Agora, é com ele ou não há o que fazer. Houve um momento em que os democratas pensavam já nas próximas eleições, porque sabiam que iam perder. E a Câmara entrou e uniu o partido, né? E o Trump também já uniu. Então, é uma disputa muito importante, muito interessante. Eu diria que houve sim uma mudança do clima, uma mudança de postura, mas não ainda a tal da virada. Isso não aconteceu. E a eleição é muito complexa nos Estados Unidos. Ô Segré, e até lá, quais podem ser as questões, no teu ponto de vista, que alterem ambos os cenários, que tirem uma possível elasticidade na candidatura de Kamala Harris e que faça o Donald Trump vir com aquela mesma força que apareceu lá nos primeiros momentos em que ele disse que estaria para encarar Joe Biden? Primeiro debate, me parece que o Trump tem muita facilidade para aplicar nos debates, ele sabe como provocar, sabe como tirar o outro candidato do eixo, nesse caso a candidata Kamala. Do ponto de vista da Câmara favorável a ela e contrário a Trump, algum cisne negro aí é uma questão judicial que possa atrapalhar um pouco a Trump, se isso tivesse alguma repercussão no eleitor. Mas falta muito ainda, me parece que temos um caminho longo pela frente e o que fica claro é que aquele atentado contra Trump tem um efeito muito curto e que não vai ser possível mantê-lo até as eleições como uma questão a favor do candidato Trump. Mas me parece que os debates podem ser, nesse caso, pelo menos com o histórico que nós temos de Trump, favoráveis a ele. Agora, temos que ver se isso reverte alguma coisa e fundamental, acompanho o que mencionou Piperno com clareza. Votos populares não significam a obtenção do mandato presidencial nos Estados Unidos. Que foi, Gani? O Segré tocou num ponto bastante importante, que é a aparição aí de algum cisne negro, né? Que é um evento extraordinário que pode mexer com o eleitor. E aí existe a possibilidade de escalada do conflito no Oriente Médio, Irã e Israel. E isso, para a Kamala Harris, é uma posição delicada, porque o Trump tem uma posição aberta pró-Israel. E a Kamala Harris, muitos dos eleitores dela são pró-Palestina, contrários a Israel. Então ela fica ali numa saia justa, porque ao mesmo tempo dosar esse discurso e fazer um aceno a Israel significa perder parte deste eleitorado e principalmente o eleitor mais jovem, né, das universidades norte-americanas. Você acha que isso coloca a Kamala Harris numa encruzilhada, hein, Piperno? Esse é um assunto mais espinhoso para ela. A posição dos republicanos todo mundo já conhece. Ela é mais ou menos consensual. No caso do eleitor democrata, não. Principalmente o eleitor democrata mais jovem, as pesquisas têm apontado isso. Agora, há um outro fator que ele pode gerar danos aos dois e por enquanto é muito difícil mensurar. A terceira via. Robert Kennedy Jr. tem pontuado aí de 7% a 10%. A questão é saber de onde é que de quem ele tira mais. E outra coisa, em quais estados ele vai poder tirar efetivamente algo importante de alguém? Se ele tiver, por exemplo, 1% no Michigan, esse 1% pode determinar para que lado irão os 15 delegados do estado.